então eu gostaria de convidar, então, a doutora Daniele, infelizmente não vai poder estar conosco, então eu gostaria de convidar, então, na hora, o doutor Luiz Gustavo, a doutora Adriela, doutor Gustavo, doutor Marcos, para compor a mesa. A primeira pergunta, que é internauta aqui de São Paulo. Bom dia, estou assistindo as palestras muito esclarecedoras, porém tenho uma dúvida. Em relação à transmissão e prevenção, não foi citado o uso de máscaras. É realmente eficaz? Se sim, qual o tipo? Quem gostaria de responder? Doutora Adriana, então. A questão das máscaras fica mais para o profissional de saúde dentro de hospital. Tá? Eles estão utilizando a N95 dentro dos hospitais. Tá? Mas, assim, aqui ainda não tem nada de recomendação para que nós façamos esse uso em farmácia, por exemplo. Acho melhor tirar os microfones da questão, as pessoas podem compartilhar. Na China, você observa, né, nas fotos do que vem ocorrendo lá, um uso bem constante de máscara cirúrgica comum. Essa atitude é mais uma atitude de evitar a transmissão de alguém que esteja infectado para alguém que não esteja. Aquela máscara comum, né? Aquela máscara cirúrgica. Então, é um processo de evitar a transmissibilidade, mas ele não evita a infecção em si. A infecção em si ela vai ser evitada com o uso da máscara N95 devido ao tamanho do poro e o tamanho da partícula viral ou da cutícula da secreção respiratória. Então, o uso de máscara cirúrgica é mais uma ação positiva de alguém que possa estar infectado e não infectar outra pessoa. E o uso da máscara N95 é mais uma situação de proteção. Mas uma vez que a gente não tem esse vírus circulando aqui, não existe necessidade alguma. O uso de máscara, se você está gripado, na realidade, você não deveria nem trabalhar, nem estar se locomovendo em locais com aglomeração, mas caso seja extremamente necessário, é uma prática positiva você colocar uma máscara. Eu sei que colocando uma máscara, de repente alguém podia achar, nossa, uma pessoa é imunocomprometida, ou alguma coisa assim, mas na verdade pode ser só uma pessoa preocupada em não transmitir alguma doença respiratória. Eu só gostaria de complementar que, assim, o uso da máscara, ela é cultural. No Brasil é meio estranho, você vê alguém usando máscara, né, tende a sair correndo. Mas Japão e China não, é muito comum você ver, não por causa do coronavírus, mas para doenças respiratórias normalmente. Você vê lá as pessoas utilizando. E ontem, como disse a doutora Adriela também, a gente, né, fica pesquisando para poder se atualizar. Ontem eu ouvi uma notícia que eu achei curiosíssima, né? Na China eles utilizam muito, né? Mas acabou praticamente os estoques lá, eles estão importando máscaras, porque a população está utilizando em grande quantidade e agora está sendo obrigado a importar. Então, se alguém tiver aí alguma fábrica de máscara, é o momento, tá? Para o Dr. Luiz, na verdade eu queria entender, acho que está explicado. Se todos os coronavírus que infectaram humanos, eles apresentam o mesmo receptor. Todos eles apresentam o mesmo? Não. Ah, tá. Então já foi comprovado que são receptores diferentes. Você tem coronavírus cujo receptor a gente não conhece ainda. Por exemplo, o coronavírus endêmico HK1, que é um beta-coronavírus, a gente não conhece os receptores. O do OC43 a gente já conhece. Todos esses são humanos? São endêmicos, humanos. Então, do MERS a gente já conhece, o do SARS a gente conhece, e esse coronavírus novo também, é o ACE2. E entre o SARS, o MERS e esse novo, não é o mesmo também?
Esse vírus novo, o Covid-19 é a doença, tá? É o coronavírus 19. O vírus, ele é denominado SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, ele utiliza o mesmo receptor do coronavírus da SARS, que é o ACE2, que vem a ser o mesmo receptor do coronavírus humano endêmico NL63, que causa resfriado comum. Tá, eu não vi em termos de letalidade, eu imagino que a SARS, lá no início dos anos 2000, tenha sido mais letal do que agora, porque sim, apesar de ter menos de 2.000 pessoas mortas para 71 mil infectados, então uma letalidade baixa. Não desenvolveram desde a SARS, lá no início dos anos 2000, nada? Na verdade, o que acontece? Como a SARS foi uma epidemia que foi contida e eliminada da população humana, o interesse das indústrias farmacêuticas em produzir um medicamento que vai ser utilizado é baixo. E da academia? No entanto, na academia você tem pesquisas com MERS, com o próprio SARS, inclusive são pesquisas que estão sendo reativadas agora. E certamente você vai ganhar aí um lastro de tempo, apesar das pesquisas clínicas de vacina demorarem um período, com certeza esse conhecimento acumulado na academia, com SARS e com MERS, vai vir a ajudar nesse combate. Entendi. Obrigada. E vamos para mais uma pergunta aqui. O internauta aqui enviou, ele está em São José do Rio Preto. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Luiz, urologista, e o Dr. Marcos. Porque ela está alegando que o Dr. Marcos disse que o coronavírus tem neuraminidase. Mas, sendo ele da família Coronaviridae, não seria spike? Acredito que as informações estão divergentes. Na realidade, eu acho que o que o Dr. Marcos apresentou foi só um vídeo para exemplificar o vírus reconhecendo o receptor. Não necessariamente era a respeito do coronavírus em si, porque é muito difícil você achar um material didático de vídeo que seja específico de coronavírus. O coronavírus não é de grande interesse como os vírus do influenza. Então, na verdade, né, doutor Márcio, isso foi só uma maneira de facilitar a visualização, porque eu tratei um pouco do spike, do receptor, mas um vídeo é muito mais esclarecedor do que palavras, né? Então, eu acredito que realmente o coronavírus ele não tem a neuraminidase, realmente não. O spike vai reconhecer o receptor celular, dependendo do vírus, e iniciar aí o processo de penetração viral para aquela absorção e clivagem da proteína spike e inserção e união das membranas, né? Mas o que o Dr. Marcos fez foi exemplificar um vídeo que eu é isso mesmo. Como é o nome do colega? Não, a pessoa só... você ficou? Ele tem razão. O vídeo era só exemplificado para poder chamar a atenção. Na verdade, aquele vídeo é de H1N1. Né? Mas era uma forma de poder exemplificar e trazer atenção de como que o vírus se reproduz e a preocupação da intensidade da reprodução. Mas ele está certo. É isso mesmo. Ok. A pergunta foi no local. Tá? Poderia levar um... Por favor, se pudesse identificar, só de pergunta. Acho que já é boa tarde, né? Eu sou a Lilian, eu tenho uma pergunta para o Dr. Gustavo com relação à notificação. Hoje eu trabalho numa empresa que a gente trabalha muito com programa de suporte ao paciente. Então, qualquer evento que o paciente venha ter uso dos medicamentos dos laboratórios, a gente reporta para a farmacovigilância. Em paralelo, é importante a notificação para a Anvisa também? Ou só o reporte da fármaco já é o suficiente? Com relação ao coronavírus? Isso. Sem dúvida alguma. Então tem que fazer o reporte para a farmacovigilância e agora essa nova notificação, certo? Sim, porque a notificação, qual é a principal função da notificação? Aliás, quando a gente pensa em notificação em vigilância em saúde, a gente trabalha com uma questão que hoje é um bloqueio do profissional de saúde. Existem muitas situações onde o serviço de saúde precisa criar estímulo para o enfermeiro, para o farmacêutico, para o médico notificar. A notificação ela tem uma função, dentre as mais importantes, de controle epidemiológico mesmo, de reconhecimento, de mapear locais de maior predominância, de mapear faixa etária, de mapear em que estágio que a doença foi eventualmente reconhecida. Então, é fundamental
essa notificação para a Anvisa. Tá? Muito obrigada. Bom, tem mais uma pergunta aqui também. O internauta de São Paulo, falando, o Dr. Luiz Gustavo disse que pode haver transmissão em animais domésticos. Isso quer dizer em cães e gatos? Ou não há informações sobre isso? Na verdade, o que eu observei na literatura científica, não tem nenhum relato comprovando que animais domésticos podem ser infectados. O que a gente tem é experimentos com vírus, infecções em sistemas celulares in vitro, né, de células de suínos e civetas sendo infectados pelo vírus in vitro. Mas não tem nenhum ensaio, nem que seja in vitro, até onde eu sei, não foi publicado ainda, onde você infectou células de gato ou células de cachorro para verificar se eles têm essa suscetibilidade ao vírus. Saíram algumas notícias na mídia, principalmente, dizendo que poderia-se ter infecções em animais domésticos, mas até o momento não tem nada comprovado. Com a SARS, por exemplo, não houve nenhum tipo de relato sobre a infecção de animais domésticos. Mas, novamente, esse é um vírus novo, a gente não pode se basear simplesmente nas informações de um vírus que seja parecido, porém não 100% igual. Então, a gente deve esperar aí os resultados científicos, primeiro in vitro e, posteriormente, algum relato, alguma detecção que venha a ser reportada do coronavírus novo nesses animais domésticos. Mas, até agora, não existe nenhum relato científico sobre essa possibilidade. Okay. Mais alguém na plateia? Por favor. Doutor Luiz, o senhor mencionou que como foi mencionado, né, as atividades humanas são responsáveis, né, pelo spillover de animais para os humanos, né? Isso estaria relacionado ao hábito do consumo desses animais silvestres não condicionados, né? Essa é uma pergunta. Com relação ao morcego, né, que parece ser um reservatório natural, né? Isso talvez uma pergunta talvez óbvia, mas queria confirmar. Seria pelo fato de ele ser hemofágico e aí transmitir pela saliva para os animais que ele come? Obrigado. Inicialmente você teve principalmente na mídia, né, umas fotos de uns chineses se alimentando de morcego no restaurante, e veio, essa é a possibilidade. Na verdade, a importância aí é a retirada do morcego do seu ambiente natural para a cidade, aumentando o potencial de contato com outros animais silvestres ali naquelas gaiolas, né, nos wet markets, ou mesmo com a população humana. O fato de você cozinhar alguma coisa, o vírus ali ele estaria morto. O problema seria na preparação do material. Primeiro na pessoa que foi coletar esse morcego no ambiente silvestre, posteriormente a pessoa que manipulou aquele animal, ou seja, colocou a mão na boca do animal ou entrou em contato com as fezes, né, já que nos morcegos o coronavírus ele geralmente tem um tropismo entérico. E a questão dos morcegos hematófagos, que você disse, hemofágicos, né? Na verdade, o que acontece? Das 1.400 espécies de morcegos, são 4 espécies só que se alimentam de sangue. E essas espécies só tem no México e na América do Sul. Não existem espécies de morcegos que se alimentam de sangue na Ásia, no Velho Mundo, vamos dizer assim. Então, esse contato, essa infecção se dá geralmente com esses morcegos que são ou insetívoros ou frugívoros, dependendo do agente patogênico emergente. Então, tratando-se de Paramexovírus, Nipah e Renda, são morcegos frugívoros. Eu acredito que esses rhinolophos, eles são morcegos insetívoros. Mas isso não quer dizer que não existe a possibilidade de infecção. Por exemplo, no Brasil, o único vírus transmitido de morcego causando doenças em humanos é o vírus da raiva. O vírus da raiva, aí sim, tem um papel muito importante dos hematófagos, já que o vírus está presente ali nas glândulas salivares e na saliva. Quando o animal preda,
quando o morcego preda um animal doméstico ou um humano, você tem essa transmissão. Mas você tem relatos de transmissão de vírus da raiva também por morcegos insetívoros ou frugívoros, que é dentro uma residência, né, e já estão doentes. Então não tem essa relação com morcegos hematófagos. A questão é, os morcegos são os grandes reservatórios de coronavírus e o homem agindo, buscando esses morcegos que estão lá na caverna, a exposição humana é muito baixa. Agora, quando você traz esses morcegos que possuem esses agentes virais para dentro da cidade, entrando em um contato muito íntimo, né, naquelas gaiolas, com outros animais, que geralmente essa transmissão morcego-humano sempre tem uma atuação do hospedeiro intermediário, amplificador aí, tanto para SARS quanto para MERS, e agora para esse SARS-CoV-2 a gente ainda não sabe, mas certamente vão identificar qual é esse hospedeiro intermediário que possibilitou essa transmissão dos vírus de morcego para o humano. Fazer um comentário que é importante, que não é uma coincidência que essas grandes epidemias que nós tivemos, as recentes, a gripe aviária, a gripe suína, agora o coronavírus, até se a gente remontar ao surgimento da própria AIDS em 81, pegando o HTLV3, pegando o surgimento através dos macacos, as linfadenopatias, os primeiros relatos de AIDS, depois voltando na peste negra, Idade Média, sempre há uma relação, desse contato do homem com o animal, na medida em que ele, de alguma forma, ele invade esse espaço do animal, ou ele passa a ter atividades que possam torná-lo mais próximo de uma forma não comum nessa relação entre homem e animal, entre meio ambiente, essa quebra desse processo de convívio, que não passa a ser mais natural, traz riscos, que é trazer essas doenças para o meio do ser humano, que de forma, às vezes, tão voraz e tão fatal que a gente acaba não tendo controle. Hoje, graças à tecnologia, graças à pesquisa, a gente consegue rapidamente, acredita-se, pelo menos o diagnóstico, pelo menos o tratamento. Mas imagina que há 4, 5, 6 séculos atrás, isso quando acontecia, matava com um terço da população da Europa, uma doença que surgiu rapidamente e que não teve controle nenhum. Não temos mais perguntas aqui pela internet. Mais alguma pergunta na plateia? Fique à vontade. Oi. Meu nome é Michele. No caso, eu acho que a pergunta seria para a doutora que saiu, mas não sei se vocês podem responder. Quando a gente trata a febre com isso, e como que eu posso tratar, no caso, a disenteria e a falta de ar? Tem como aliviar os sintomas na drogaria? Na verdade, o sintoma da febre é considerado um sintoma de um menor, né? Um distúrbio menor. Então é possível o farmacêutico tratar. O quadro de diarreia, a princípio, também é um distúrbio menor, o farmacêutico também poderia intervir. Agora, a falta de ar já envolveria uma investigação mais aprofundada, o uso talvez de um broncodilatador, e aí o farmacêutico não estaria habilitado a estar prescrevendo. Então, realmente, encaixando nesses sintomas e tendo uma daquelas 3 condições, né, tem febre, mais a falta de ar, mais a tosse, o ideal, realmente, como a doutora Daniele mencionou, é encaminhar, preencher a ficha de atendimento e encaminhar urgentemente orientar o paciente a procurar uma unidade de saúde, né? Então, não teria... eu falaria por mim que eu não... Numa suspeita do novo coronavírus, de uma infecção, eu não trataria nem o sintoma. Eu já encaminharia direto para uma unidade de atendimento. Temos mais uma pergunta? Olá, bom dia. Eu sou Eduardo Macedo. A pergunta é sobre a febre. A
Você pode falar mais perto do microfone? Ela é acima dos 39 ou não chega aos 40 graus? Os casos que teve pertinente relatado. Os casos, eles não falam em qual nível de febre. Exatamente. Eles falam 38 ou acima de 39 que tem o... O que nós temos é que não há o pico febril não chega, por exemplo, a 41 graus, a 40 graus, como em outras situações. Então, sabemos que se trata de febre, mas não necessariamente uma febre alta, ou que tenha variações, mas que é importante que os casos relatam que ela se mantém constante de 3 a 4 dias. Isso é um dado importante para um controle inicial. Então, por isso que no caso do pessoal quase fica achando que é uma febre leve, então por isso que eles mantêm procuram um auxílio do profissional, porque acha que é uma coisa branca, né, no caso. Exatamente, porque você pensa em febre, nós comentamos aqui, você pode pensar em várias outras situações que o indivíduo tenha febre, mas que dentro desse quadro atual, se a febre se encaixar naqueles casos suspeitos que a gente relatou aqui, praticamente todos nós citamos aqui no mesmo slide, né, do suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, então aí é um motivo de encaminhamento, como o Marcelo falou, para um serviço médico. Bem, temos mais Luiz Cláudio, de Mauá, perguntando: infelizmente estamos vendo a venda indiscriminada de vitaminas e outros ativos para a população por donos de farmácias e drogarias, se aproveitando deste acontecimento com o coronavírus. Gostaria de saber qual a atitude do CRE frente à fiscalização de estabelecimentos e farmacêuticos. Obrigado, excelente ação, parabéns. E tá, aí no final depois mais aqui para o Dr. Marcos. Bom, primeiro eu queria dar um abraço ao Luiz Cláudio, desejar meu amigo, desejar um bom trabalho lá para ele. Olha, deixa eu falar uma coisa, existem aí diversas, foi mostrado aqui também, falar das fake news, todas as vezes em que surge alguma doença, surgem também medicamentos milagrosos que curam da noite para o dia, sejam alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, sempre surge alguma coisa, né? Evidentemente que forçar venda, seja de qualquer produto, é antiético, isso é enquadrado, né? Dentro do nosso código de ética. O farmacêutico não está lá só para vender. Agora, também dizer que os polivitamínicos eles têm função também, não é proibido vender polivitamínico e sabe, conversar com o paciente se achar necessário. O que não dá é para vender como a cura de uma doença que a gente nem conhece. Aliás, o colega agora perguntou da febre, tem outras perguntas que a gente ainda não consegue responder, porque também tem poucos dados sobre isso também, né? O que a gente consegue de dados ainda são poucos, porque o Dr. Luiz também mostrou um slide que me chamou muita atenção, né? Do prejuízo em termos, mas de como é que essas doenças emergentes elas afetam as economias, foram 50 bilhões de dólares, quer dizer, essas notícias também, nós temos poucos relatos e poucas notícias, porque isso também tem impacto gigantesco lá na China, então ainda não temos dados suficientes para poder entender tudo. Mas as pessoas tomarem vitamina C ou fazer uso de polivitamínico, qualquer época, não é um problema. Agora, forçar vendas, dizendo que isso trará resultados e que a pessoa, ao utilizar os polivitamínicos, está imune, evidentemente que isso é antiético. E se nós encontrarmos essa situação, não precisamos encontrar. Se qualquer colega ou a população fizer uma denúncia nesse sentido, o colega será enquadrado no nosso código de ética. Isso é muito claro, tá? Agora, o fato de vender ou de indicar em casos necessários, ou o paciente quando vai até a farmácia e pede uma sugestão, isso não é descabido, não está fora da nossa atividade. O que tem que ficar claro que nós não queremos e isso não é só na farmácia, né? Qualquer tipo de medicamento que seja vendido ou indicado como a cura para uma contaminação como esse vírus e para outras doenças também, tá ok? Então, Luiz, temos preocupação sim e vamos acompanhar os casos, tá bem?
Não entrou mais nenhuma aqui de última hora. Mais alguma pergunta na plateia? Gostaria de passar para a mesa para suas considerações finais. Ficando à vontade, como gostaria, nosso convidado de fora, nosso convidado Luiz Gustavo, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Meu e-mail foi disponibilizado no início da palestra. Qualquer dúvida, precisando da Universidade de São Paulo, a gente está à disposição. E vamos esperar para que esse vírus não chegue aqui. Obrigado. Senhor Gustavo, obrigado, doutor. Também agradecer, dizer que essa é uma campanha do Conselho, mas na verdade ela é uma campanha do farmacêutico. Então, que todos nós aqui possamos multiplicar esses materiais, multiplicar tudo isso que a gente viu aqui, para onde a gente trabalha, para as pessoas que a gente convive, porque a nossa missão, o Conselho é um instrumento para levar essas informações aos farmacêuticos, para que a gente possa fazer a nossa parte agora e conscientizar as pessoas, os farmacêuticos, para que em casos como esse de vendas de vitaminas, etc., e promessas não aconteçam, mas principalmente para que ao constatarem a possibilidade de estar diante de alguém que eventualmente esteja sob risco de contaminação, esteja contaminado, sabe-se lá, e proceda de forma correta no encaminhamento desse indivíduo. Muito obrigado. Passar então a palavra à doutora Adriana, por favor. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, a quem assistiu. Muito obrigada. Né, quando o Dr. Marcos me falou, vamos montar um grupo de coronavírus, a gente precisa fazer alguma coisa, eu falei, vamos. Né? Mas, acima de tudo, eu queria agradecer os funcionários do Conselho. A Regiane, que está aqui, a Natália, que não está aqui, porque se tudo isso foi possível em 15 dias, foi porque eles correram muito para fazer todo esse material para a gente poder lançar hoje. Então, assim, sem os funcionários também a gente não consegue fazer nada. Tá? Então, fica aí meu agradecimento a eles. Doutor Marcelo Polacou, nosso vice-presidente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, quem nos assistiu pela internet também. O Marcelo Cunha mencionou, está no portal. Dentro desse esforço concentrado, semana passada eu fiz a gravação do vídeo, então já tem esse vídeo, está disponível já na academia virtual, com todas as informações. É um vídeo que eu procurei ser bem objetivo, então um vídeo que deve ter mais ou menos 10 minutos. Então, ele tem todas as informações compiladas, então eu acho que é importante. Esqueci qual é a transmissão, então tudo que foi passado aqui tem um resumo, né, nesse vídeo. Se puderem ajudar a divulgar também. Eu acho que quando a doutora Daniele mencionou a ficha de atendimento e o folder, tem um espaço, é um PDF editável, ou seja, dá para vocês colocarem o nome de vocês como farmacêuticos para distribuir. O fone, é uma prestação de serviço que vocês fazem para a população. E eu acho que é muito importante o farmacêutico aparecer mais, né? Tá? Ter visibilidade, ter valorização profissional. Então, eu convido todos vocês realmente a se engajarem nessa campanha, porque isso é uma campanha, né? Farmacêuticos contra o coronavírus, que está sendo lançado hoje. Então, nós temos que fazer a nossa parte, mostrar o nosso valor para a sociedade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, por último, o Dr. Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia. Bem, eu queria agradecer a colaboração enorme do Dr. Luiz, que atendeu aí nosso chamado. Muito obrigado, viu, Luiz? O Gustavo veio aqui também, num momento importante. O Dr. Marcelo Polacou, nosso vice-presidente, e a doutora Adriana, por ter cabeçado todo esse trabalho, ter aceito também. Porque é importante dizer a todos que estão assistindo que nós participamos do Conselho, mas temos diversas atividades profissionais fora daqui. Então, quando a gente disse que em 15 dias foi feito, mas 15 dias é bastante tempo, mas nós temos que dividir o tempo entre o Conselho, as capacitações, as aulas, o trabalho. O Dr. Gustavo tem eventos internacionais, então assim, não é tão simples. Então, 15 dias para nós é pouco mesmo, né?
e foi um trabalho corrido, depois no grupo, aí conversa com os colegas e os funcionários, os nossos colaboradores foram excepcionais para nos ajudar. Então, Gabriela, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado por ter aceito, viu? Porque não é fácil não, é corrido mesmo. Para todos nós é sempre um desafio fazer isso com qualidade, trazer informações, debater, né? E o Conselho, nesse momento, ele cumpre o seu papel, que nós definimos, né, como importante para nós, que é ser referência na área de saúde. Então, nós nos adiantamos, trazemos essa capacitação, ainda que não queiramos, né, deixar estado de pânico, nada disso. Nós queremos mesmo capacitar o colega para que esteja preparado para essas situações. Né? E aproveitar, dizer que nesse instante, nesse exato momento, nós temos outras preocupações, outras doenças também no Brasil que preocupam muito, como a dengue, zika, chikungunya, até recentemente febre amarela, né? Então, nós também estamos preocupados, o interior de São Paulo continua tendo casos aí também de pacientes com dengue, então tudo isso nos preocupa. Todas essas capacitações, dengue, chikungunya, H1N1, febre amarela, estão lá no nosso portal também, estão na academia virtual, que é possível vocês acessarem. Nós já fizemos as capacitações para isso, mas é importante falar novamente. O coronavírus é uma doença emergente, mas nós temos outros problemas no país também que não podem ser esquecidos, certo? Que vocês têm uma responsabilidade enorme, porque estão lá na ponta e são uma porta de entrada, de fato, muito mais rápida, inclusive muito mais acessível do que qualquer outro serviço de saúde. Então nós temos uma responsabilidade gigante para a saúde pública e é esse papel que nós temos que incorporar, né? Nós não estamos querendo vender medicamento, não. Muito pelo contrário, né? Nós estamos querendo dar atenção à população e encaminhar de forma correta problemas de saúde que a gente possa realmente ajudar na saúde pública, certo? Por isso, muito obrigado pela presença de vocês. Talvez os colegas que estão assistindo não tenham noção, mas nós estamos com o plenário cheio e os colegas têm participado. O Luiz lá, um grande amigo realmente, já trabalhou inclusive aqui no CRF, obrigado por estar nos assistindo e divulgando. Eu vi que vários grupos de WhatsApp estão divulgando o nosso evento, então eu queria agradecer, é muito importante para nós. Então, a todos vocês, muito obrigado, a vocês também um bom dia. Obrigado.